noite aqui e que revela aos nossos corações os mistérios, os segredos, aquilo que é inescrutável, aquilo que os olhos não viram e que os ouvidos não ouviram. Sim, os teus segredos nos são revelados por tua palavra e por teu Espírito Santo. Assim, ó Pai, eu não tenho trabalho algum a fazer aqui, senão somente ser um instrumento, Senhor, para ser usado pelo teu Espírito, para que o Senhor opere a finalidade e o objetivo daquilo que o Senhor tem a operar nesta noite, nos conduzindo a toda a tua verdade. Assim, age através de nós e em nós, nesta noite aqui, ó Pai, para termos a certeza, a convicção do nosso chamado, do teu propósito em nós, da nossa identidade em ti, ó Pai, e assim seremos mais felizes na face da terra, Senhor. Assim andaremos com mais coragem, Senhor, diante da tua presença, na convicção de que somos teus filhos, para a glória do nome de Jesus é que oramos. Aleluia. Amém. Podem sentar, meus amados. Glória a Deus. Paulo, na verdade, estava zangado aqui, mas eu não estou não, tá certo? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa passagem que nós temos lido, nós escolhemos como inspiração para nós falarmos hoje à noite sobre a circunstância de sermos filhos de Deus. Amém? Amém? É impressionante quando Deus quer mostrar ou revelar um nível de relacionamento entre Ele, Deus, Criador. É por isso que nós sempre aqui trazemos à tona a questão de que nós não somos teístas, que nós somos teístas, não é isso mesmo? Os irmãos estão lembrados da diferença que há entre ser um deísta ou um teísta? O deísta e o teísta, eles creem no Deus Criador. Só que para o deísta, eles acham que Deus abandonou o mundo e deixou a sua própria sorte. Mas o teísta não, ele sabe que Deus fez todas as coisas, criou todas as coisas e permanece em relacionamento com os homens. Agora presta bem atenção a uma coisa, tá certo? Presta bem atenção a uma coisa. Eu vou precisar de acompanhamento dos irmãos nessa palavra, porque o que nós vamos falar aqui, irmãos, são mistérios. Eu costumo dizer que as coisas de Deus, elas não se revelam de uma forma assim tão simples. Se fosse tão fácil, o mundo todo seria salvo. A gente perde muitas coisas, mesmo estando ouvindo a palavra de Deus, mesmo estando dentro de uma igreja. Existem muitos mistérios a ser revelados ao mundo e à igreja, que muitas vezes passa despercebido porque, eu sei, há muitas circunstâncias e inimigos e barreiras, e os irmãos sabem. Então precisamos estar realmente na presença do Senhor, em conexão com o seu Espírito, porque grandes, irmãos, são as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Nós perdemos justamente porque a gente é tão ansioso. A nossa vida, afinal de contas, é tão atribulada. A gente está ocupando a nossa mente com tanta coisa. E ainda mais esse negócio desse pastor falando aqui agora de noite. Ai, Jesus, meu coração está... O pastor nem sabe como eu estou. Deus sabe como você está. E Ele quer ministrar em seu coração justamente por isso. Amém? Então, que mistério ser filho de Deus? São todos que são filhos de Deus? Não. Na verdade, o homem, ele é criatura divina, não é? Vamos ler Colossenses 1,16. Eu vou precisar falar calmamente aqui, porque tem coisas a ser descortinada e aprendida aqui. E você se tornando consciente disso, você vai
firmar, fortalecer a sua identidade em Deus, para você realmente ser uma pessoa vitoriosa. Amém? Amém? Colossenses 1,16. Colossenses 1,16. Eu vou ler aqui. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, coisas visíveis. Às vezes a gente pensa que tudo que foi criado são só coisas visíveis, né, irmãos? Coisas que você pode ver, né? Mas tanto as coisas visíveis como as coisas invisíveis. Dá um exemplo aí de uma coisa invisível que foi criada, irmãos? Hã? Os anjos. Tanto os que estão do lado de Deus como os que caíram. Tá? Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Éfesos capítulo 2, versículo 3, ainda nos diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Isso aqui era nós quando não éramos crentes, tá certo, irmãos? E éramos por naturezas filho de quem? Da ira. Éramos filhos de Deus? Não. Éramos filhos da ira, como também os demais. Quer dizer, os homens hoje que não se voltaram para Deus, que vivem dessa forma aqui, fazendo a vontade da carne, eles não são filhos de Deus. São filhos de quê? Da ira de Deus. Por que da ira? Porque um dia Deus vem julgá-los com muita ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos. Morto faz alguma coisa, irmãos? Morto não faz nada. Morto não faz nada. Está vendo quando a gente fala da necessidade de termos o Espírito Santo de Deus? Porque se você não tiver o Espírito Santo de Deus, sabe qual é a sua situação? Ninguém sabe, né? Você está morto. Está morto. Se não tem o Espírito Santo de Deus, está morto. Então, quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Prestou atenção nisso aqui, irmãos? Nós já ressuscitamos com Cristo. Mas o dia do arrebatamento ainda não chegou e nós já ressuscitamos. É porque nós estávamos mortos, e quando o Espírito veio fazer morada em nós, Ele nos trouxe o quê? Vida. E para nós vivermos para Deus, temos que vivermos cheio do Espírito Santo de Deus. Porque se não for assim, a gente continua morto. Isso é um mistério. Você sabia que Deus não ouve o homem? Você acha que Deus ouve a tua oração? Você sabe quem é que Ele ouve? Ele ouve o Filho. Dá para entender isso, irmãos? Quando você faz uma oração inspirada, é por isso que Paulo explica, irmãos, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e o Espírito, que sabe qual é a mente de Deus, e que conhece o coração do Pai, porque um morto não sabe orar, mas quando o Espírito está em nós, Ele ora por nós. Dá para entender isso, irmãos? Então o homem morto, sem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo, Deus não ouve, porque é filho da ira, não é filho de Deus, tá? E nos ressuscitou, versículo 6, juntamente com Ele, e com Ele nos fez
assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Vocês estão assentados aqui, tá certo? Mas você sabia que em espírito, você vivo para Deus, você está assentado juntamente com Cristo? Nos lugares celestiais. Irmãos, isso aqui não é mito. Isso aqui não é mito, é a verdade da palavra de Deus. O crente precisa se dar conta da sua filiação em Deus, porque senão ele desconhece a sua autoridade, a sua identidade. Então não só nos ressuscitou, mas nos colocou em um lugar de destaque juntamente com Ele. A minha vida, a sua vida está escondida em Deus através de Cristo Jesus. É por isso que nós estamos juntamente com Cristo assentados nos lugares celestes, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco. Com quem? Juntamente com quem? Em Cristo Jesus. É por isso que a gente sempre está aqui pregando, né? Tem irmãos, tem irmãs que diz: não, o diabo não sabe com quem ele está lutando. De joelho, eu sou mais eu. É proibido orar, pastor? Não, você tem que orar. Mas não confia em teu joelho não, tá? Conheço muita gente que ora muito mais que tu. E muitas vezes são enganados. Muitas vezes são enganados. Sabia disso? Não, pastor, então quer dizer, não precisa orar? Precisa. Orando em todo o tempo, mas vigiando também. Mas vigiando também. Tá certo? Irmãos, tem muitas pessoas se atrapalhando com as questões de fé por falta de maturidade espiritual. Tem uma passagem que eu reservei aqui no início. É quando o Senhor, ele fala, Mateus, capítulo 21 de Mateus, capítulo 21 de Mateus, versículo 43, nós já vimos que não são todos que são filhos de Deus. Nós vamos entender quem são os filhos de Deus, mas vamos ler aqui primeiro Mateus 21, 43 e 44. O povo estava rejeitando Jesus Cristo. Jesus Cristo diz isso para eles: portanto eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus. Será tirado da mão de quem aqui, irmãos? Quem sabe? Da mão dos judeus. Vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que deu os seus frutos. Quando Deus te chamou, quando Deus me chamou, Ele nos chamou para que nós viéssemos a dar frutos. E frutos bons, não é fruto podre. Frutos bons. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado. Aqui a gente precisa ter muita calma. Quem cair sobre esta pedra, quem é a pedra aqui, irmãos? Jesus. Quem cair sobre esta pedra, quer dizer, quando é que você cai sobre uma pedra? Quando você tropeça. Você vai andando, você encontrou uma pedra. Jesus disse que ele se tornou pedra de tropeço para os judeus. Que ele não seja pedra de tropeço para a igreja, para nós. Então quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Essa pedra nem pode cair sobre nós, e nós não podemos também tropeçar nela. Olha como é sensível. Olha como é sensível. Tem muita gente lendo a Bíblia dia após dia e tropeçando em tanta coisa, porque ele não sabe o segredo, o meio, o jeito, a maneira que Deus estabeleceu para que as coisas acontecessem. Você quer ver uma coisa? O povo de Deus, os filhos de Deus sempre foram provados na terra. Sempre fomos provados na terra. E quantas pessoas nós conhecemos que na hora da prova
ele fica para trás. Tem um trecho em Deuteronômio 13. Irmãos, a vida de fé tem que ser muito criterioso na vida de fé. A gente precisa investir tempo em conhecer, em saber, em descobrir, orar. Você sabia que tem muitas coisas que a gente não entende e em oração Deus revela para a gente, mas tem que ser de acordo com a palavra? Não é um sonhozinho que a gente teve, tá certo? Tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Veja só isso aqui, eu estou falando isso, irmãos, porque os filhos de Deus nos chamou para um relacionamento muito próximo, muito íntimo com Ele. Qual o filho que não conhece o seu pai? Vocês já assistiram, não sei se vocês assistiram aquele filme dos Pinguins. Quem assistiu aqui um desenho dos Pinguins? Né? Alguns irmãos assistiram esse filme. Os pais é que tomam conta do filhote. E a mãe, ela sai para ir buscar o alimento. Todos os pinguins se parecem, irmãos? Todos se vestem com casaco, da mesma cor, da mesma maneira. É impressionante, né? Todos eles iguais. E as mães saem para ir buscar o alimento. E é impressionante que quando ela volta com o alimento, a praia está tomada de pinguins, milhares e milhares de pinguins. E a mãe sabe exatamente quem é o pai daquele filhinho que ela deixou e qual é o seu filhinho. Vocês entenderam? O filho conhece o pai conhece o filho. Deus nos chamou para um relacionamento, irmãos. Não é coisa de mito, não é. E para escândalo nosso, não existe investimento maior das trevas. A gente trabalha com família e a gente sabe disso, do que na área de família. A paternidade está sendo cada vez mais colocada à parte. Os homens, cada vez mais, assumem menos as suas famílias. Por que isso? Porque a figura do pai para com a família, para com o filho, para com a mulher, é de suma importância. Veja a doutrina católica, não quero aqui estar atingindo, né, igrejas ou religião, não sei, mas por que transferir a paternidade de Deus para a maternidade de Maria? Porque é isso que a igreja católica faz, não é assim mesmo? Fala mais sobre a maternidade de Maria do que a paternidade de Deus. Por que isso? Para destruir, para distorcer a verdade que é Deus para nós, da realidade do Pai que toma conta de nós. E se nós não entendermos isso, o mundo, as circunstâncias, tudo é para nos tirar dessa verdade, deste princípio, para a gente viver como órfão. Mas Jesus disse: olha, eu não vou deixar vocês como órfão. Eu vou, mas vou mandar um outro igual a mim, para que esteja sempre com vocês. Tá? Então, o próprio Deus, para nos provar, Ele nos manda circunstâncias, mas é para provar o nosso coração. Tem um versículo, um trecho que eu destaquei aqui. Isso é para a gente iniciar, para a gente ir meditando sobre como a gente precisa, irmãos, estar atentos a isso e essa verdade. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 ao 5. Deuteronômio 13, do 1 ao 5. Presta atenção a isso, irmãos. Eu quero ver vocês ligados. Eu quero ver vocês, como se diz lá na Bahia, esperto, tá? Afiados, afinados, porque, irmãos, é encrenca neste mundo, tá? Deuteronômio 13, 1. Se levantar no meio de vós, profeta, ou sonhador de sonhos, e vos anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu o sinal ou prodígio que vos houver falado. Presta atenção.
Se um profeta ou um sonhador sonha um sonho, presta atenção a isso aqui, tá certo? Vê como o negócio é complicado. Ele profetizou algo, ele sonhou algo, e o que ele sonhou, no versículo 2 diz que sucedeu. Ele é de Deus ou não é? A própria Bíblia diz que um homem, a gente só sabe se uma profecia é verdadeira ou não se ela se cumprir. Se ela se cumprir, a gente fica sabendo se é de Deus ou não. E aqui se cumpriu a profecia? Se cumpriu. No versículo 2 diz: e sucedeu o sinal ou prodígio de que vos houver falado. Aí presta atenção aqui no negócio. Presta atenção aqui, tá certo? E ele vos disser: vamos após outros deuses. Olha, presta atenção no negócio, meu irmão. O profeta foi verdadeiro. Foi ou não foi? Cumpriu o que ele falou. Mas agora ele vem com uma mensagem que sai daqui, que está fora da palavra. Vocês entenderam o negócio? Já viu como a gente precisa estar afiado aqui? Já viu como a gente precisa estar afiado aqui? Presta atenção que o Senhor continua falando aqui. E sucedeu o sinal prodígio de que houver falado. E ele vos disser: vamos após outros deuses, deuses que nunca conhecestes, e sirvamo-los. Não ouvireis as palavras daquele profeta. Você pode ter acompanhado gente que até profetizou coisa certa em tua vida, mas a partir do momento que ele saiu daqui, esteja fora. Se ele saiu daqui, esteja fora. Porque não ouvireis as palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porquanto o Senhor, olha quem faz o negócio, olha quem faz o negócio, porque o Senhor vosso Deus vos está provando, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis. Tem gente deixando de andar segundo Deus, segundo a palavra, para andar segundo o homem, porque um dia falou uma coisa e hoje já não é mais. Prestou atenção, irmãos? Deixa Deus para trás e vai atrás do homem. Olha como é sério o negócio, porque o pastor não é teu pai. Apesar de lá na Indonésia, né, eles chamarem a gente de pai, né? Nó, ibu tina, ibu é mãe. Mas nós não somos os pais da igreja. O pai é um. O pai é um. E aí diz: após o Senhor vosso Deus andareis, e a eles temeis, e os mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servis, e a ele vos apegueis. E aquele profeta, ou aquele senhor, aquele sonhador, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da vossa servidão, para vos desviar do caminho em que o Senhor vosso Deus vos ordenou que andássemos. Assim exterminareis o mal no meio de vós. Por que eu estou trazendo isso, irmãos? Filho e filha de Deus precisa ser criteriosa, precisa saber quem é o seu Deus. Nem todos são filhos de Deus, e os filhos de Deus precisam ter discernimento na alma e no coração. E como tem isso, pastor Enoque? Observa a palavra e busca a presença do Espírito Santo em sua vida. Agora nós vamos para um outro ponto. João, 1 João, já ali pertinho de Apocalipse. 1 João capítulo 3. Esse item que eu vou falar aqui agora tem confundido muitos teólogos, tem confundido muita gente. Eu mesmo já estive por algum tempo buscando a resposta com relação a isso, porque não é simples assim a coisa. A gente precisa ter conhecimento, estar habituado com a palavra, conhecer os mistérios, os planos divinos, tá certo? 1 João capítulo 3, versículo 1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido quem?
Você é o filho, eu sou o filho, amém? Que fôssemos chamados filhos. Olha, você não é um Zé Ninguém. Não saia por aí pensando que você não tem um pai. Apesar da sociedade desprezar o valor do pai, da figura paterna, apesar de muitas igrejas até desprezar a figura de Deus como o nosso pai, mas você tem um pai. E ele fez isso por grande amor. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Isso é pouca coisa, irmãos? Filhos de Deus. Porque o Espírito do próprio Deus agora habita em você. É por isso que você é filho de Deus. E nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhecem a Ele, não conhece a Deus. Aí presta atenção agora no negócio, irmãos. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Olha, presta atenção uma coisa. Eu conheço um grande pregador, não vou citar o nome dele aqui, mas ele foi questionado e as pessoas colocaram ele de lado, nome conhecido no mundo inteiro, porque ele dizia assim: olha, quem vê a mim vê a Deus, quem vê a mim vê a Jesus Cristo. Ele foi muito questionado e caiu porque ele se expressou de uma forma errada. Eu sou Enoque. Eu sei que eu preciso saber que eu sou morada do Deus vivo, que Deus habita em mim, que Deus mora em mim. Eu sou chamado, nós somos chamados para isso. Mas presta atenção uma coisa, irmãos. Eu sei que eu sou filho de Deus, mas eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Mas eu dependo de Deus em mim. Agora, aqui tem um processo, aqui tem um discurso, aqui tem um viés que a gente precisa compreender. Amados, agora somos filhos de Deus. Quando é que nós somos filhos de Deus, irmãos? Hein? Agora! Agora eu sou, agora você é filho de Deus. Amém? Poucos receberam, né? Agora nós já somos filhos de Deus. Aí diz assim: e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Eu vou explicar isso aqui. Nós somos ou não somos, pastor? Nós somos ou não somos filhos de Deus? Já somos. Não te desencoraja não, porque ainda não foi manifesto o que havemos de ser. Não te desencoraja não, porque já somos filhos de Deus. Amém? É aqui que muita gente tem caído, irmãos. É aqui que muita gente tem se atrapalhado. Porque os mistérios de Deus, a manifestação e a implantação do reino de Deus, ela tem um viés que a gente chama o já e o ainda não. O reino de Deus já começou na terra? Já. Jesus disse: se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo de Deus, então o reino dos céus já chegou até vós. Amém? Amém? Mas ainda não chegou na completude. Olha aí, você já é filho de Deus. Apesar de você ainda não ser na completude. O que é a completude, pastor? Na perfeição total. Na perfeição total, porque você só vai ter a perfeição total no último dia, depois do arrebatamento. Mas você já é. Você já é. Você já é filho de Deus, porque o Espírito já está habitando em você. Já está habitando em você. Mas um dia nós seremos exatamente como Ele é. Um dia nós seremos exatamente como Ele é. Você sabe por que já somos? Abra sua Bíblia em João, no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo, bem conhecida essa passagem, capítulo 3 de João. Capítulo 3 de João. Vamos ler alguns versículos aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus
Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, olha, presta atenção uma coisa, a tradução aqui diz: se alguém não nascer de novo. No original, você sabe como é que está escrito aqui? Se alguém não nascer do alto. Uma vez você nasceu da terra, da vontade do seu pai, da vontade da sua mãe. Mas Jesus diz: é necessário que você nasça do alto. Do alto. É necessário que você nasça do alto. Aí ele diz aqui: perguntou-lhe Nicodemos: como é que pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer de novo? Você quer nascer na terra. É nascimento aqui natural da terra. Não é desse nascimento que Jesus está falando. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água, sabe o que é nascer da água? Quando você é batizado. Você tem um encontro com Cristo, o Espírito Santo vem morar em teu coração, você se arrepende dos pecados, você diz: pastor, eu quero me batizar. Aí o pastor vai e te batiza. Quando você sai da água, você nasce outra pessoa, porque agora você é nova criatura em Cristo. Então, se não nascer da água e do quê? E do Espírito. Irmãos, o que torna a realidade de Deus em nossas vidas cada vez mais segura, precisa e real é a presença do Espírito Santo em nós. Se você esquecer isso, você passa a viver vida natural e aquilo que é para você conquistar em Deus. As bênçãos que foi dita aqui, você prestou atenção, que o mesmo evangelho que é pregado para mim e para você hoje, foi pregado para Abraão, e Abraão foi abençoado, sabe por quê? Porque ele aceitou por fé. O pastor está pregando que eu sou filho de Deus, e ele está falando que está na Bíblia. Eu vou aceitar isso por fé. Tem pessoas que se aproximam da igreja, irmãos, por causa de uma bênção em separado. Deus pode até dar porque ele é bondoso, mas a pessoa não desfruta da bênção total. Abraão foi abençoado em todos os aspectos da vida dele. Em todos os aspectos. Se lembra dos 10 leprosos? 9 foram abençoados só pela cura da lepra. Mas aquele que voltou com o coração agradecido, recebeu não só a cura da lepra, mas recebeu salvação. Recebeu salvação. A bênção de Deus para nós é completa. Deus quer nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. E por fim, a vida eterna. Pedro disse: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que ganharemos? Jesus disse: 100 vezes mais aqui, e por fim, a vida eterna. E por fim, a vida eterna. Então, nós somos filhos, não são todos que são filhos. Os filhos de Deus precisam estar bem aparelhados. Os filhos de Deus são aqueles que nasceram do Espírito. Não nasceram somente da vontade do pai ou da mãe, mas nasceram também do Espírito de Deus. Agora, tem uma coisa interessante com filhos, irmãos. Tem uma coisa interessante com filho. Filho certamente se torna herdeiro. Alguns entenderam. Filho se torna herdeiro. Você não é um Zé Ninguém. Você é herdeiro do Pai Celeste. Ao passo que você toma posse dessa identidade, ao passo que você toma posse, eu me lembro, irmãos, no Timor-Leste, tínhamos na capital uma igreja, Assembleia de Deus, e ali vinham muitos irmãos e eles estavam saindo de um processo de guerra muito grande. As casas deles tinham sido queimadas, os carros, as motos, eles perderam tudo. E Deus me levou a pregar a palavra de Deus, trazendo para eles esperança. Irmãos, eu me lembro de uma irmã, a filha da pastora. Ela
Um dia eu terminei uma pregação, ungido por Deus, a presença do Espírito operando. Quando eu terminei a pregação, ela me procurou e disse assim: pastor, aquilo que o Senhor pregou hoje pela manhã, o culto era domingo pela manhã, aquilo que o Senhor pregou, eu recebi de todo o meu coração. E eu já tenho comigo, por fé. Olha, irmãos, quando a gente diz por fé, parece uma coisa frouxa. Ô irmãos, se não for por fé, por que foi que Abraão foi abençoado? Você se tornou filho de Deus por quê? Você aceita pela fé aquilo que Deus está dizendo para você. E aí as bênçãos vêm acontecendo, você, meu Deus, estou surpreso, por quê? Porque é por fé, e a fé produz de graça. Você sabe a primeira coisa que o diabo faz com a gente quando a gente intercede por uma pessoa? Você está intercedendo por fulano? Ela não merece isso. Ela é assim, 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 assim. Eu digo, eu sei, Satanás, mas o Cristo que é meu Redentor, é o Redentor dele e dela. E ela não vai receber porque é boazinha, não. Ela vai receber porque é por graça. Aleluia! 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 E eu me lembro, depois que ela me falou isso, eu fiz uma viagem para a Austrália e eu comprei um arranjo muito bonito. Ela estava sem casa, o marido sem emprego, passando dificuldades, necessidades. E eu disse: Neca, o nome dela era, chamava ela de Neca, eu trouxe esse arranjo para você, para que quando Deus abrir as portas, você coloque sobre a sua banca de centro, sobre a sua peça, esse arranjo aqui, porque em cima da palavra que você falou, de aceitação, de receber, eu te dou esse presente, para quando cumprir você lembrar de que foi pela fé que você conseguiu. Irmãos, não demorou 2 meses. A embaixada brasileira chamou o marido dela para trabalhar com um excelente salário. Em 3 meses, ela já tinha comprado uma casa. 3 meses! 3 meses ela tinha comprado uma casa. E me convidou, de nada aqui de prova, me convidou: pastor, olha aqui, olha o que Deus fez comigo, e o arranjo está aqui, como o Senhor me falou. Como é que Abraão foi abençoado? Você lembra da leitura que nós fizemos? Paulo estava irritado porque Gálatas, não é porque vocês merecem não, Gálatas, não é porque vocês são legais, bacana, porreta, não, Gálatas, é por fé. E é por graça, não saia daí, porque é pelo Espírito, porque Deus não ouve o homem, mas ouve o Filho dele. Aleluia, aleluia. Ainda em Éfesos, eu quero ler essa passagem aqui, porque a hora já avança, nós teremos ainda mais que desenrolar aqui, mas a hora não nos espera. Mas ainda em Éfesos, irmãos, no capítulo 3 de Éfesos, veja o objetivo ideal pelo qual Deus chamou a igreja de Jesus Cristo. Éfesos capítulo 3. Esse é culto da vitória, irmãos. E só tem vitória quem é consciente do caráter divino. Tem muita gente perdido para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Eu não vou correr atrás de bênção, porque as bênçãos me acompanham. Porque as bênçãos me acompanham, porque eu sou filho, eu sou herdeiro. E não é o que estou dizendo, é a palavra. Eu não vou viver em angústia. Eu fui um período naquela igreja ali, não fui abençoado. Depois eu mudei, fui para aquela outra igreja ali, eu recebi até um negócio ali, mas eu quero ir para desespero. Almas desesperadas, porque não tiveram ainda uma experiência verdadeira. Não conhece a palavra, é enganado ali, é enganado lá, é enganado acolá. Claro que existem muitas igrejas sérias, mas tem muita gente também enganando, irmãos. Estamos nos últimos dias da igreja na terra. Tem muita gente fazendo comércio com isso aqui, irmãos. Tem muita gente usando isso aqui de forma irresponsável, e um dia vai dar conta diante de Deus. Éfesos capítulo 3, versículo 14, eu quero ler essa passagem aqui para nós
Estamos finalizando, irmãos. Oh, bendito é o nome do Senhor para sempre. Alemaias, toqueis, toqueias, que rastou. Irmãos, não tenha vergonha de ser cheio do Espírito de Deus. Se tem alguma coisa que pode te fazer diferença entre você e os filhos das trevas, é você viver na presença do Senhor, cheio do Espírito, cheio da presença. Deus vai falar contigo com facilidade. Deus vai te dar revelação com facilidade. Deus vai te dar gozo e prazer na alma. Você vai ter um amigo, um pai. Agora meu pai está distante. Tá porque tu quer. Tudo já foi oferecido, tudo já foi feito. Olha para isso, olha aqui, presta atenção. Por esta causa, Paulo dizendo, me ponho de joelhos diante do Pai. Crente assim anda de joelho, irmãos. Crente não pode viver. A minha mãe diz, diálogo que é que há, né? Tudo bem. Crente que vive assim, o mundo vive assim. Crente vive com honestidade, com sobriedade, diante da presença, porque sabe que é filho de Deus nesse mundo nojento, podre, perdido. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Você é da família? Você é da família? Tanto a família do céu, como a família. Deus tem uma família na terra, irmãos? Eu espero estar pregando sobre isso aqui domingo. Você faz parte dessa família da terra. Para que, segundo as riquezas da sua glória, o Pai é rico. O Pai é rico. Vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito. Onde? No homem interior. Pastor, eu estou tão fraco. Oh, pastor, eu estou tão fraco. Como é que você é fortalecido? Pelo Espírito de Deus. Você é fortalecido pelo Espírito de Deus. E assim, se está fraco, está na hora de ajoelhar e pede para o Espírito te fortalecer. Demora um tempo, demora 1 hora ali. Se for o caso, demora 7 horas ali. Quando tu sair, não vai ser a mesma coisa. Quando tu sair dali, não vai ser a mesma coisa. Tem dia de noite que eu ajoelho para orar. Irmãos, eu não estou contando isso aqui por farisaísmo, não, tá certo? Eu não estou contando aqui por farisaísmo, não. Isso é experiência, irmãos. E eu quero que vocês vivam isso. Eu me ajoelho. Eu vou orar 1 hora. E Deus diz, não, tu já orou 1 hora, mas eu quero que tu ore mais. Tem mais coisas para você pedir, tem mais coisas para você desfrutar da minha presença. Aleluia. Eu tenho que permanecer ali, até ser liberado. Vocês sabiam disso? Aleluia. Para você que é fácil o negócio? Não é fácil não, irmãos. Quando a gente está lutando de uma em uma alma é uma coisa. Mas quando você luta com um exército, e Deus vai fortalecer um exército neste lugar. Deus vai fortalecer um exército nesse lugar. Nós somos atacados de turma. Carros, cavalheiros, vindo do inferno para atacar. Mas estão confundidos, como foi confundido o rei da Síria. Estão confundidos. Não permanecem, porque vivem na mentira. Aleluia. Para que, segundo a sua riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com todo o poder mediante o seu Espírito. Falta poder, irmãos? O Espírito está aí. Aleluia. No homem interior. E assim, o que é que acontece? Olha, tem crente que está na igreja há 15, 30, 40, 60 anos, mas ele não sabe qual é o objetivo final dele estar dentro da igreja. Tu sabe qual é o objetivo final do crente estar vindo na igreja, esse salto? Tu sabe qual é o objetivo final? É para que você se torne plena habitação de Cristo. Você sabe o que significa isso? Os demônios, quando olhar para ti, ele vai se arrupiar e vai sair fora. Porque não há autoridade, não há nome, não há principado, não há potestade que resista o poder do Filho do Deus vivo. Eu não sei se eu estou sendo claro, irmãos. Quando o Espírito vem habitar em você, a finalidade de você estar na igreja é para que
pastor, as pessoas não gostam de mim, eles me rejeitam. Sabe por quê? Você não tem o cheiro de Cristo. Ah, pastor, as pessoas não me suportam. Tenha o cheiro de Cristo, todo mundo vai querer andar agarrado com você, porque é agradável, é amoroso, é manso, é suave, é poderoso, é cheio de paz, é cheio de benignidade, é cheio de louvor e de gratidão ao Pai. Pode estar vivendo a circunstância que for, mas eu sei em quem tenho crido. Se enche desse perfume suave, desse bálsamo. Oh, aí está a tua cura. Aí está a tua cura. Aí vem a fim de podermos compreender. Aí eu quero voltar aqui. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Olha, Cristo vai habitar por você, não é porque você fez nada, não, só porque você recebe. Sabe o que é fé, irmãos? Receber. Eu recebo. Fé, o que é fé? Você faz alguma coisa para ter fé? É se dobrar. Fé é isso. Cristo habite em vós pela fé. Eu creio e eu recebo. Eu creio e eu recebo. Eu me lembro do pastor em Singapura, ele dizia assim: enche o meu tanque porque é muito grande. Se você acha que você deve ter só um tanquinho, fique aí com o seu tanquinho. O meu tanque é grande. Oh, aleluia. Eu não quero viver vida medíocre neste mundo. Eu quero viver vida para agradar a Deus, para fazer a obra de Deus, para produzir para o reino. E você nem eu faz isso se Cristo não habitar em nós. Porque se for eu sozinho, é barulho de lata vazia. As pessoas sabem, as pessoas veem, as pessoas conhecem. Mas se o Espírito de Deus habita em nós, Espírito de adoção, teria muito para falarmos sobre isso, mas não posso. Oh, Jesus. Que o Espírito de Deus habite em nós, irmãos, de forma abundante. Eu vou terminar somente essa leitura aqui, a fim de podermos compreender. A fim de podermos compreender. Oh, quantas coisas que nós não compreendemos, irmãos. Quantas coisas que a nossa mente carnal não consegue entender. A fim de nós podermos compreender com todos os santos, porque os santos estão compreendendo. Aqueles que são santos estão compreendendo qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Eu vou repetir: o diabo não respeita Enoque. Você sabia disso? O diabo não respeita Enoque, mas ele respeita aquele que habita em mim. Por isso que você vê pessoas se degladiando. Meu Deus, oh Jesus, tem misericórdia de mim, meu Pai. Um dia eu estava na igreja do pastor Josué, tinha um homem desse tamanho, uma mulher de 60 e tantos anos, fininha desse tamanho, endemoniada. Ele tentava segurar aquela mulher, o bicho jogava ele era um armário. Ele era um armário, Dina sabe quem é. Ele é um armário. Aquela mulher velhinha de 65 anos ou mais, jogava ele de um lado para outro, e ele querendo segurar a mulher. Eu disse: o que é que eu estou fazendo aí, meu filho? Isso aí não é força de homem, não. Larga ela. Larga ela. Em nome de Jesus. Te aquieta. Sai dela. E a mulher sentou e se acalmou. Aí o pastor Enoque: não. Diabo não respeita pastor. Diabo não respeita homem. Diabo respeita o Espírito de Deus em você. A gente precisa entender esse negócio, porque a gente gosta da glória pra gente. Aí eu fui ali, ontem eu vi um camarada, ele pregou na igreja do pastor José, e disse assim: a pregação excepcional que eu fiz. Homem gosta de... Já foi. Homem gosta desse negócio, tá? Homem não faz nada, irmãos. Se não for pelo Espírito de Deus, homem não faz nada. Homem não faz nada. E a gente precisa encarar esse negócio com seriedade. Ou Cristo habita em nós, ou então nós somos miseráveis. Vou terminar isso aqui.
Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha, presta atenção, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o que? A capacidade de Enoque, a minha competência, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações. Tem gente dizendo, irmãos, tem igreja por aí pregando que Jesus só fazia milagres lá na igreja primitiva. Olha aqui, olha o erro, olha quanto erro. Por todas as, sabe que as gerações? O tempo vem e o tempo passa. As gerações passam e os milagres continuam acontecendo. Aquela igreja poderosa, a igreja primitiva continua de pé, porque o Espírito é vivo e habita ainda hoje no meio da igreja, fazendo os mesmos sinais, fazendo as mesmas maravilhas, para a glória do nome de somente um, de Jesus, o nosso Senhor. Curva vossas cabeças. Pai, livra-nos de tanta ignorância, Pai, na noite. Livra-nos de tanta incompetência, Senhor, e vaidade de homem. Ó Pai, expulsa de nós toda obra da carne, tudo que não te pertence. Nós somos teus filhos, Senhor. A glória é tua, o poder é teu. Sim, ó Pai, por tudo que fazes, por aqueles que serão curados de câncer e pelos que já foram, por aqueles filhos postos em liberdade das drogas. Sim, ó Pai, a Ti seja a glória. Sim, ó Deus, pela operação de salvação e libertação e regeneração, a Ti seja a glória. Sim, seja o Teu nome glorificado no meio da Tua igreja, hoje e eternamente. Amém, glória a Deus. Aleluia.